Informação garante que a possibilidade de uma conversa sobre uma troca entre Corinthians e Cruzeiro, envolvendo o atacante Gabigol e o lateral direito Fagner, pode acontecer. Volante Ranielli desabafou antes do primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil e ainda falando sobre a grande final. O Corinthians está preparado para essa primeira decisão de hoje, dentro de casa, decisão que será a primeira de uma totalidade de 180 minutos, que vale nada mais nada menos que o título da Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para a decisão de hoje contra o Vasco dentro de casa. Decisão que será a primeira que terá uma totalidade de 180 minutos, que vale nada mais nada menos que o título da Copa do Brasil. O Corinthians finalizou na manhã de ontem a sua preparação para o jogo de hoje contra o Vasco, jogo que acontecerá às 21h30 na Neoquímica Arena e será válido pelo jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. Nos trabalhos de ontem, após o trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o treinador Dorival Júnior realizou um exercício tático e na parte final, uma atividade de movimentação ofensiva e também com finalizações. Corinthians que volta a campo hoje, poucos dias depois daquele jogo intenso contra o Cruzeiro na Neoquímica Arena, o jogo da volta da semifinal, em que conseguimos a vaga para essa grande final nos pênaltis, jogo muito difícil contra a equipe do Cruzeiro. Hoje será a primeira parte da decisão e é dentro da nossa casa, então é claro que o Timão vai em busca da vitória, vai em busca de construir uma boa vantagem para o jogo da volta, que será no domingo no Maracanã. Finalmente, após muito tempo, grandes chances do Dorival ter os principais jogadores à disposição, então temos chances de ter força máxima para esse jogo de hoje, que será dentro da nossa casa. Então, com isso, uma provável escalação para essa primeira grande decisão de hoje tem Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Maicon, André Carrilho, Rodrigo Garro, Memphis e o Yuri Alberto. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: não deu tempo nem de respirar direito. Jogamos contra o Cruzeiro domingo, toda aquela emoção, tínhamos uma vantagem, perdemos a vantagem, o jogo foi para os pênaltis, o paredão Hugo Souza novamente decisivo, e hoje, poucos dias depois, já é o primeiro jogo da grande final, e esse primeiro jogo é dentro da nossa casa. Complicado. Corinthians necessita fazer um bom resultado, necessitamos ter uma boa vantagem para levar para o Rio de Janeiro. Eu, particularmente, fico preocupado porque eu vi alguns comemorando por ser o Vasco, uma equipe considerada mais fraca que o Fluminense. Eu, particularmente, sempre lembro vocês das dificuldades que o Corinthians tem contra equipes que não costumam propor o jogo, mas hoje é diferente, é o primeiro jogo de uma final, é Copa do Brasil, estamos muito bem na competição, apesar do resultado ter sido negativo no tempo normal no último domingo, mas conseguimos nos superar. Corinthians fez um ótimo segundo tempo contra a equipe do Cruzeiro e tomara que entre com aquele ritmo do segundo tempo contra o Cruzeiro nesse jogo de hoje. Qualquer vantagem é vantagem absolutamente, que se construir uma vantagem de 2, 3 gols de diferença, Corinthians pode de repente ir para o Maracanã com uma mão na taça, mas é aquele detalhe, primeiramente é construir uma vantagem e aí quantidade de gols e tudo mais é consequência. Não será um jogo fácil, com certeza não será um jogo fácil, mas eu tenho confiança que o Timão vai conseguir construir um grande resultado nesse jogo de hoje. E agora vamos falar sobre o desabafo do volante Ranielli antes do jogo de hoje, que será o primeiro
da grande final da Copa do Brasil. O Ranieri, hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos principais jogadores do atual elenco, comandado pelo treinador Dorival Júnior. O Ranieri, que acabou sofrendo uma lesão muscular na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando empatamos contra a equipe do Juventude na Neoquímica Arena. Ele perdeu o jogo de ida da semifinal contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e entrou alguns minutos no jogo do último domingo, em que nós garantimos a classificação nos pênaltis para essa grande final de hoje. Ontem, como eu acabei de falar para vocês, foram os encerramentos dos trabalhos. E o Ranieri e o Mateuzinho concederam uma entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava. E o Ranieri acabou desabafando pelo fato do Corinthians ter começado o ano desacreditado e agora estamos em mais uma final, dessa vez da Copa do Brasil. Vamos para as palavras dele. Ano passado, a gente tinha 0,04% de chance de disputar a Copa do Brasil. Era um campeonato que talvez a gente nem iria disputar. E hoje estamos na final. No Paulistão, todo mundo dava que não iríamos passar e fomos campeões. Quando veio o Palmeiras, todo mundo duvidava. Continuem duvidando e continuaremos fazendo história. Nosso trabalho é entrar dentro de campo e provar que o Corinthians é grande e que a camisa pesa. Então, o Ranieri desabafou pelo fato do Corinthians ter começado a temporada 2025 desacreditado mesmo, com grandes investimentos. A minha opinião quanto a essas palavras do Ranieri é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de mais uma decisão nessa temporada 2025. Dessa vez, a busca é por um título nacional que o Corinthians não conquista desde 2009, a Copa do Brasil, a chance do tetra na competição. E também falando em título nacional, a última vez que conquistamos foi o Campeonato Brasileiro de 2017. Então, 2026, 9 anos vão completar que nós não conquistamos um título nacional. Então, ganhar essa Copa do Brasil será essencial. Claro, o Ranieri tem razão, principalmente pelo fato do peso da camisa e aquela questão de estar trabalhando quieto. É um Corinthians que me faz lembrar, por exemplo, 2017, quando começamos o ano sendo tratados como a quarta força e terminamos campeão paulista e campeão brasileiro com sobra naquele ano. Só que também tem detalhes, é um Corinthians que na Libertadores passamos vergonha, na Conmebol Sul-Americana também passamos vergonha, no Campeonato Brasileiro mais uma campanha vexatória. Então, absolutamente que já visando o ano que vem, muitas coisas precisarão serem ajustadas, mas concordo com o Ranieri, é um Corinthians que vai conseguindo conquistar coisas importantes. Claro, a Copa do Brasil ainda não conquistamos, mas chegar na final, absolutamente poucos acreditavam que isso poderia acontecer, e agora, claro, é trabalhar para não somente ter chego à final, e sim, claro, conquistar o grande título. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação bombástica envolvendo uma possibilidade de troca entre o lateral direito Fagner do Corinthians, que está emprestado ao Cruzeiro, e o atacante Gabigol. O Fagner tem contrato de empréstimo com o Cruzeiro até o final dessa temporada. Jogador que tem história dentro do timão, cria do terrão, foi embora, retornou em 2014 e foi praticamente uma década de titularidade no Corinthians. Aí o Fagner acabou regredindo, veio o Mateuzinho, perdeu a titularidade, ele ficou insatisfeito e acabou sendo negociado um contrato de empréstimo para o Cruzeiro no início dessa temporada. Como eu disse, contrato se encerrando agora no final desse ano. E tínhamos dúvidas, será que o Cruzeiro iria tentar a permanência do Fagner ou o Fagner retornaria para o timão? Quando ele estava progredindo bem lá no Cruzeiro, acabou sofrendo uma fratura e o jogador acabou ficando de fora. Temos atualizações sobre isso e atualizações bombásticas. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Cruzeiro vai tentar a permanência do Fagner e que inclusive uma troca envolvendo o atacante Gabigol
não é descartada e que essa possibilidade de troca vem ganhando forças, inclusive dentro do timão. Pelas informações do Nicola, dentro do Corinthians tem muita gente que gostaria de ter o Gabigol no ataque. Gabigol que, destacando, perdeu o pênalti decisivo para o Cruzeiro contra nós no final de semana. O jogador está, os torcedores do Cruzeiro estão exigindo a rescisão do contrato dele, a imagem dele lá no Cruzeiro foi vandalizada e tudo mais. Então, clima para o Gabigol no Cruzeiro, há quem garanta que não terá condições dele ficar. O que acabou potencializando isso foi a contratação do Tite, que na entrevista de apresentação do Gabigol no Cruzeiro, ele chegou até a mandar uma indireta em relação ao Tite, que não trabalharia com o treinador. E menos de um ano depois, o destino colocou o Tite como treinador do Cruzeiro. Então há quem garanta que o Gabigol não ficará na equipe do Cruzeiro para 2026. O jogador que tem contrato por lá até 2028. Então, pelas informações do Nicola, o Cruzeiro quer a permanência do Fagner para o ano que vem e que negociações envolvendo uma possível troca com o Gabigol poderá acontecer e que dentro do Corinthians isso está ganhando força. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos em relação a isso. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Jorge Nicola é a seguinte. Primeiramente, eu falei para vocês sobre isso em setembro, que existiam possibilidades de uma conversa ser iniciada sobre isso, pelo fato do que os jogadores estavam pensando, visando o ano que vem. Pelo que se fala, o Fagner não quer voltar para o Corinthians e pelo que se fala, o Gabigol não quer ficar no Cruzeiro. E isso já vem falando desde setembro. Agora, o clima para o Gabigol no Cruzeiro, sinceramente, para mim não tem mais. Depois do pênalti que ele perdeu contra nós, os torcedores do Cruzeiro estão exigindo a rescisão do contrato dele. Vandalizaram uma imagem dele lá no clube e ainda escrevendo lixo gol. E ainda por cima, tem um detalhe muito importante. Claro, quando falamos disso, é uma negociação muito complexa. Primeiramente, o Gabigol é muito caro, é o terceiro jogador mais bem pago do país, ficando atrás do Neymar e do Memphis. Então imaginem um Corinthians que fala assim, em redução da folha salarial, de repente vindo um Gabigol. Agora, voltando ao assunto do que pode ser um facilitador, pelo menos para a saída do Gabigol de lá e a permanência do Fagner, isso não significa que o Gabigol sai de lá e vem para o Corinthians, há quem diga que ele vai para o Santos. Mas a chegada do Tite, para mim, acabou o Gabigol por lá. Claro, não tenho certeza de nada, de repente eles podem se entender. Mas o Gabigol chegou a mandar indiretas pro Tite na própria apresentação do Cruzeiro. Agora, a ida do Tite para o Cruzeiro pode ser um potencializador para a permanência do Fagner. O Fagner sempre foi homem de confiança do Tite. Claro, o tempo passou. Também não podemos ter certeza, mas analisando o cenário, o Tite pode pedir a permanência do Fagner. O Fagner já seria caro para o Corinthians. Ah, o Gabigol é caro. Se o Cruzeiro pagar boa parte do salário, pelo menos aí 60%, 70%, eu sinceramente seria a favor da vinda do Gabigol. E honestamente, eu acho que seria bom até pro Cruzeiro. De repente manter o jogador, ele vem pro Corinthians, o lugar que ele sempre quis jogar, de repente ele pode se valorizar. Não estou falando que vai acontecer, eu falei para vocês em setembro, a hipótese, e agora o Jorge Nicola trouxe a informação. Então eu estou aqui falando disso para vocês. Volto a dizer, com o Cruzeiro pagando boa parte e o Corinthians se livrando do salário do Fagner, por que não? Mas é algo difícil de acontecer, volto a dizer. Há quem garanta que o Fagner... Há quem garanta que o Gabigol vai para a equipe do Santos. Enfim, vamos aguardar próximos dias, próximas semanas e vamos ver o que realmente vai acontecer. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do desabafo do volante Ranieri.
E quanto a essa informação do Nicola, a possibilidade de troca envolvendo Fagner e Gabigol, vocês seriam a favor? E o jogo de hoje, o primeiro da grande decisão da Copa do Brasil. Qual a opinião de vocês em relação ao placar? Para mim, o Timão vai conseguir abrir uma boa vantagem 2-0 para o Corinthians. Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!